próximas eleições. O que a gente pode esperar para o Brasil economicamente falando daqui para frente? Se você ainda não me conhece, me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Se você gosta de investimentos, economia e educação financeira, já se inscreve aqui no meu canal. Bom, antes de mais nada, eu quero trazer um pouco de tranquilidade para vocês. Eu acredito que olhando de uma perspectiva econômica, a gente pode se sentir um pouco mais tranquilo, a gente não precisa ficar tão desesperado como eu estou vendo algumas pessoas, né, desesperadas, me procurando, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo, será que eu fecho as portas da minha empresa? Calma, eu acho que esse momento é o momento da gente ter calma. O presidente Jair Bolsonaro, até então, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele ainda não se pronunciou, então ele deve fazer um pronunciamento, e isso é importante também. A gente vê aí que algumas estradas já estão sendo bloqueadas por caminhoneiros, por alguns veículos, enfim. Isso, economicamente falando, então, para a nossa economia, é muito ruim. A gente sabe como foi lá a crise dos caminhoneiros, a greve dos caminhoneiros, né? O quanto isso impactou. A gente não pode esquecer também que, globalmente falando, a gente está passando por um momento delicado. Então, a gente tem aí vários países com uma inflação super alta, subindo taxa de juros, então com uma perspectiva de uma possível recessão global. O Brasil, até então, ele vinha economicamente com dados positivos, tinha uma inflação aí que estava caindo, uma Selic que já tinha uma previsão de ter estancado aí os seus aumentos. Então, neste momento, ter uma greve de caminhoneiros, ter uma paralisação, não seria positivo. Mas vamos prosseguir aqui. A gente precisa lembrar que até final desse ano segue Jair Bolsonaro na presidência. O Lula, então, só assume no ano que vem, a partir de janeiro. Isso é o primeiro ponto importante, então ninguém precisa ficar desesperado. Dito isso, a gente precisa esperar para ver quem vai ser a equipe aí que o Lula vai indicar. Então, como aqui a gente fala de mercado financeiro, economia, investimentos, educação financeira, enfim, eu vou olhar para a equipe econômica, porque é importante entender quem serão as pessoas indicadas para a equipe econômica do Lula. A depender, então, da equipe econômica escolhida, provavelmente o mercado tende a olhar com bons olhos essa equipe econômica escolhida. Outro ponto que também é bem importante a gente falar é sobre essa autonomia do Banco Central. Então, hoje, o presidente Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro. E ele seguirá presidindo o Banco Central até o final de 2004, que é quando acaba o seu mandato. E aí sim, o então presidente Lula, que estará presidindo aí o Brasil em 2024, ele poderá indicar um outro presidente para o Banco Central. Até lá, segue sendo Roberto Campos Neto e ele segue com a autonomia aí no Banco Central. Então, é uma informação que é bastante relevante, que é bastante importante. Então, a gente tem aí até 2024 tranquilidade em relação à política monetária que está sendo feita pelo Banco Central. Eu recebi perguntas também sobre a possibilidade do congelamento de poupanças ou contas bancárias. E aí eu quero deixar uma coisa bem frisada aqui para vocês entenderem. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que levou ao confisco da poupança e outros recursos que tinha em conta aí naquela época, tá? Isso aconteceu em 1990, no governo Collor. Foi uma das formas que o governo utilizou para conter a hiperinflação que existia naquela época. Então, assim, o que a gente precisa entender é que a inflação, lá em 1990, chegou a bater mais de 84% em um único mês. Hoje a gente tem um IPCA aí que nos últimos 12 meses está em 7% ao ano. Então a gente precisa entender que existe uma grande diferença da realidade atual para a realidade lá de 1990. Além disso, lá em 1990 a gente não tinha a tecnologia de comunicação que a gente tem hoje, o que impossibilitaria também a fazer esse golpe aí. Outra questão que é importante ressaltar. Em 2001 foi criada uma emenda constitucional, que é de número 32, e no artigo 62 diz assim: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Então, além de ser ilegal fazer algum tipo de medida dessa, não há necessidade para que o governo tome algum tipo de atitude, nem que seja semelhante a essa, nem levar esse projeto de lei a um congresso. Agora, olhar o plano de governo do então eleito presidente Lula é importante. Eu já fiz um vídeo onde eu falo sobre o plano de governo do Lula-Alckmin 2023 a 2026. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui para você conseguir assistir, mas eu vou trazer sim alguns pontos que eu acredito que sejam importantes a gente ressaltar e a gente ficar de olho, tá? Então, o item 75
56 aqui do plano é a questão de recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais. Um ponto de atenção que pode chamar aqui é que essas empresas estatais elas podem voltar a ser utilizadas como formas de negociações políticas. E aí a gente tem a continuação aqui de outros itens que fala sobre se opor à privatização tanto da Petrobras como pré-sal, a privatização da Eletrobras, a privatização dos Correios, enfim. Todos esses pontos aqui eu já trouxe em outro vídeo. Outro ponto de atenção aqui do plano é sobre revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. Então, esse também é um ponto de atenção e que vai ter total relação com a equipe econômica escolhida pelo Lula. Outros dois pontos aqui que chamam a atenção é sobre a tarefa prioritária de coordenar a política econômica para combater a inflação e enfrentar a carestia. Então, aqui a gente fala sobre controle de preços, em especial aqui do item 56, que fala sobre a política de preços de combustíveis. Então, um ponto muito importante, porque sabemos o quanto que é prejudicial se houver qualquer tipo de interferência nos preços aí praticados pela Petrobras. Não menos importante é o item aí, o ponto 80, sobre fortalecer os bancos públicos como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, enfim, os outros aqui que são citados, né? Lembrando que fortalecimento dos bancos públicos pode ser um ponto aí que no curto prazo pode vir a gerar uma aceleração econômica, mas após esse período pode ser que gere aí uma alta inflação. Então esse é um ponto muito importante e eu vou até deixar um trecho aí do outro vídeo que eu gravei, eu vou colocar aqui para vocês entenderem o quanto isso pode impactar aí economicamente falando. Os bancos públicos, diferente dos bancos privados, não precisam seguir uma taxa básica de juros de referência para os seus créditos. Então vamos supor que um banco privado, quando ele for emprestar dinheiro para os clientes que chegam até ele, ele vai ter uma taxa de empréstimo ao mês ou ao ano com base na nossa taxa Selic. Se a nossa taxa Selic está mais alta, consequentemente a taxa de juros dos empréstimos praticados por esses bancos privados vai estar mais alta também, e o inverso também é verdadeiro. Já no caso dos bancos públicos, isso não segue a mesma lógica, porque os bancos públicos eles têm uma autonomia que vai de acordo com o que o governo orientar ou sancionar, e muitas vezes as taxas de juros praticadas pelos bancos públicos é tão inferior à própria inflação que chega a ser absurdo. Qual é o grande problema, a grande consequência desse crédito público a uma taxa de juros muito baixa? Ou dessa inversão, né? O crédito público ser muito maior do que o crédito privado. A grande questão é que isso gera muita inflação, porque nada mais, nada menos é uma injeção de dinheiro na economia. Então, por mais que eleva-se a taxa Selic, nessas condições, ela não vai interferir tanto assim, ela não vai surtir o efeito que deveria. Porque, afinal de contas, o dinheiro que está sendo injetado através de bancos públicos, através de empréstimos e incentivos para essas pessoas que pegam esses empréstimos, nada mais, nada menos é de uma forma de injetar dinheiro na economia que gera ainda mais inflação. Além, é claro, dos bancos públicos poderem ser utilizados para financiar projetos em outros países, a uma taxa de juros que o Estado assim definir. E é claro que como os bancos públicos eles estão atrás da máquina pública, é claro que o Estado também pode definir se essas dívidas serão perdoadas ou não. E isso já ocorreu em outro governo, tanto dos bancos públicos serem utilizados para financiar projetos em outros países, como também o perdão da dívida desses outros países para com os nossos bancos públicos. Hoje, então, encerrando o mercado, a gente viu um Ibovespa que fechou em alta, em mais ou menos 1,30% comparado com sexta-feira, né? A gente teve um dólar que fechou em queda, então são 2 pontos positivos. Tivemos estatais que caíram muito forte depois desse resultado aí das eleições para o Lula presidente em 2023 e tivemos aí algumas empresas de setores como educação, construção e varejo subindo por conta também de alguns anúncios que foram feitos durante a campanha do candidato Lula. É importante ressaltar que o mercado não gosta de incertezas. Então, depois que a gente teve o resultado das eleições, a gente já sabe como ficou o Congresso, o Senado, enfim, já temos algumas propostas aí de Lula na mesa, o mercado entende que agora as incertezas são menores. Por isso, também, possivelmente, a gente teve resultados positivos nessa segunda-feira. Lembrando que, a partir do ano que vem, o Lula ele não vai ter um governo que vai ser fácil, porque a gente tem uma perspectiva aí de recessão global,
inflação global muito alta, países aumentando as suas taxas de juros, tem uma forte oposição aí ao seu governo, um Congresso, um Senado mais centro-direita, então com certeza não vai ser um governo fácil, né? Mas mesmo assim a gente precisa torcer para que tudo saia muito bem, porque querendo ou não, estamos todos aí no Brasil no mesmo barco. Para investimentos, momento de cautela. É importante que a gente aproveite as oportunidades que tem aí na renda fixa, que a gente aguarde novas comunicações para entender para que rumo vai seguir a economia. Com certeza, no meio do caminho vão surgir oportunidades na bolsa de valores, enfim, outros ativos de risco, mas é importante que a gente tenha conhecimento sobre aquilo que a gente vai fazer. Não sair só comprando ativos aí porque caiu, sem saber se de fato vale a pena ou não fazer esse tipo de investimento. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no meu canal e me seguir nas outras redes sociais.